Olá, boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Ah, espero que estejam tendo um bom dia. É o presente momento, graças a Deus. Hoje nós vamos ler capítulo 15, segundo Reis, e vamos pedir a Deus a proteção, a bênção. Vamos fazer a nossa oração, obviamente, né? E pedir a Deus que, obviamente, nos proteja contra todos os males que tentam nos parar, porque se tem algo que o diabo não gosta, é quando a gente está unido para falar sobre Jesus, para ler a palavra de Deus e nos fortalecermos, obviamente. Então, vamos lá. Nossa oração, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos une aqui, nesse dia de hoje. A gente só está aqui para te agradecer, porque é algo que a gente repete várias vezes e vamos repetir até o fim de nossas vidas, se necessário, porque é assim que nós conseguimos entender o modo operante que o Senhor funciona na Bíblia. É repetindo, repetindo, repetindo. O Senhor não desiste, não desiste de ah, salvar, não desiste de direcionar, não desiste de perdoar, não desiste de entregar a sua misericórdia para nós, a nós. O Senhor não desiste de nenhum de nós. Em nenhum dos momentos na palavra de Deus se vê que o Senhor tenha desistido. E na nossa vida é a mesma coisa. O Senhor está aqui para nos renovar, o Senhor está aqui para refrescar, nos refrescar, o Senhor está aqui para fazer com que a nossa esperança seja renovada todos os dias, nossa saúde, nossa vida. E estarmos aqui novamente mostra compromisso, mostra a, a dedicação que temos e repetindo as nossas leituras diárias, não os capítulos, mas sim nosso hábito de lermos a sua palavra. Então, agradeço, Senhor, e peço para que o Senhor fortaleça cada um de nós que estamos nesse momento unidos, quem estiver ouvindo a live depois, todas as pessoas debaixo do som da minha voz, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger contra todos os males, que o Senhor possa abrir as portas, Pai, que só o Senhor pode nas nossas vidas, que o Senhor possa nos direcionar para o caminho correto, que o Senhor nos ensine os limites, que o Senhor nos ensine e nos discipline, Pai, contra tudo que vem contra nós desse mundo. E a gente agradece, porque temos um Pai que cuida de nós, temos um Pai que não somente nos salva, nos salvou com Cristo, mas que nos salva todos os dias por conta de Cristo. E a gente só tem a agradecer, Jesus. Obrigada pelo sacrifício que o Senhor fez. Obrigada por ter morrido, por ter renascido, por ter nos feito renascer no Senhor. O Senhor ressuscitar é a prova de amor maior que se pode ter, porque é pela sua vida, nosso Deus vivo, nosso Salvador que vive, é que nós também vivemos. Então, que o Senhor nos use como canal, que o Senhor nos use para servir o seu reino. E agradecemos toda a força, tudo que o Senhor faz por nós, que é além do que a gente imaginou na vida merecer. Obrigada por ter nos chamado, por ter nos feito reconhecer a sua voz. Nós pedimos para que possamos estar fortes, mais próximos de ti e mais longe de nós mesmos. Que o Senhor nos faça fazer a diferença. Cada lugar que a gente vai, em cada pessoa que a gente tem um impacto na vida, que possamos ser esses pontos de luz, como sua própria palavra diz, o sal da terra, o que dá o sabor da terra, o que faz essa terra ter ainda, Pai, um gosto nos seus olhos, somos nós, escolhidos pelo Senhor, para ajudar a salvar mais almas cada vez mais para ti. Obrigada, que o Senhor me use como canal, tenha as palavras corretas nos meus lábios, e que nós possamos ter uma boa live para a honra e a glória do seu nome, pois ela é consagrada a ti. Amém. Vamos lá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo
aos olhos do Senhor, veja bem, a gente sempre vê, não sempre, mas às vezes vemos esse justo, e aí tem o restante. Contudo, os santuários locais não foram removidos. Então, ele fez tudo que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. E, novamente, a gente fala sobre isso. A fé que eles tinham não é especificamente virar as costas para Deus, porque você vê que Deus ainda fala com alguns deles, Deus ainda usa profetas para que se comuniquem com os reis, os reinados, né, de Judá e de Israel, e a gente consegue entender, a gente consegue ver que eles adoram a dois tipos de força. A primeira é Deus, a única, mais forte de todas, é o nosso Deus Criador, e o restante. Então, a idolatria, para a gente entender assim, o que muito separa as pessoas de Jesus é a idolatria contra a favor do próprio corpo, pessoa que se idolatra, que se ama demais, que perde o limite entre o amor próprio e o ego e a vaidade, que são pecados, né? E prova disso é a gente vê que só tem um lado que vai para Jesus e o outro lado que vai para o restante. Todo o restante que é contra Jesus Cristo, né, que é o que ele fala, primeiro foram contra mim, primeiro eles me odiaram e depois odiaram vocês. Então a gente vê no mundo de hoje a separação, isso independente de política especificamente, eu estou dizendo de fé mesmo, né? Então a gente tem diversas fés, a gente tem diversos tipos de pessoas com fé em todas as outras crenças e o que eles acreditam que é correto, e acredita que é o correto. Mas você vê aqui quantas vezes Deus repete sobre idolatria. Então, Deus fala sério para que a gente possa o levar a sério, como ele é sério conosco. Ele não brinca de nos dar saúde, ele nos dá saúde. Ele não brinca de nos dar o ar para respirar, ele nos dá o ar para respirar. Ele não brinca de fazer um milagre na sua vida, ele performa um milagre na sua vida. Ele não brinca de ouvir as suas orações, ele ouve as suas orações. Então, Deus ele é um Deus sério, independente dele ser um Deus de amor, independente dele ser um Deus de misericórdia, de graça, independente dele ter um senso de humor, que nós vamos ver na palavra de Deus diversas vezes, independente disso, ele é sério. Então, você não necessariamente tem que entender, você tem que achar que tudo bem para o Senhor se eu fizer isso e aquilo. Porque ele é sério e também pede que sejamos sérios com ele, porque nós temos a lealdade e a fidelidade no que ele é, não no que nós pensamos que ele é. Não é somente dizer Deus é amor, está tudo certo. Ele é sério. O compromisso é algo sério para ele. Então, os santuários locais não eram removidos. Então, é como se não levasse Deus a sério. Porque tudo que a gente vê em relação aos israelitas, tudo que a gente vê em relação aos outros reinos, em relação a tudo tem a ver com idolatria. Muito raro você ver alguém virando as costas para Deus ou então pecando contra Deus por algum motivo específico. A não ser a gente ver na época de Davi, quando a gente estava lendo, né? Quando a arca foi, como é que diz? Quando a arca foi também, desculpa, a Arca da Aliança ela estava sendo levada, né? E aí um dos oficiais uma das pessoas que estavam levando a arca, ela tropeçou, a pessoa tropeçou e aí Deus fulminou a pessoa, porque ele é sério. E a gente falou sobre isso naquela época. Quando a pessoa foi fulminada, nós falamos que Deus é sério. E ele leva as ordenanças dele a sério, não para a gente adaptar, não para a gente modificar na forma que nós achamos, ou adaptar no sentido de, 2024, vamos adaptar a palavra de Deus, como eu já ouvi várias pessoas na internet dizendo que é necessário fazer como é que diz? Repaginamento, eu não sei se essa é a palavra correta em português, mas fazer como é que fala? Essa remodulação da palavra de Deus, renovar a palavra de Deus como se ela fosse velha, né? Quando, na verdade, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Nada que você vê no dia de hoje não tem acontecido na Bíblia. Você vê guerra acontecendo, você vê pai matando filho, você vê incesto acontecendo, você vê a perversidade acontecendo, você vê
a imoralidade sexual acontecendo, você tem tantas coisas que a Bíblia já mostrou que a natureza humana é, que nada que nós vivemos hoje é diferente. A única coisa que muda é a forma econômica que as coisas acontecem, o sistema econômico que acontece, né? Então, independente do que a gente. O sistema econômico que eu digo vai em tudo, a economia no geral, não é financeira somente, né? É o sistema que muda a economia do país, do mundo, não no sentido somente economia financeira, mas estamos dizendo o modo operante dele funcionar, né? Como a tecnologia, como a medicina, as coisas evoluem, obviamente, né? Tem progressos e tudo mais, mas a gente está falando de algo que é a mesma coisa. Você vê um comportamento de uma pessoa de traição, Jesus foi traído, você vê lá no Antigo Testamento quantas pessoas foram traídas, você vê pessoas. Então, a Bíblia é assim, e vai ser até o final. Ela é tão atual que ela tem o futuro escrito nela em Apocalipse. Então, é, essa coisa de metade lá, metade cá, não funciona com Deus. E a gente vai tocar nessa tecla até o momento que o Espírito Santo tocar no coração de cada um daqueles que ele quer que toque, seja tocado nessas lives, porque a gente só vai conseguir fazer com que estejamos 100% integralmente doados a Deus, quanto mais a gente ler e ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, não cansem, não desistam, permaneçam, persistam, e vamos continuar sempre até que a gente possa ajudar aqueles como nós fomos ajudados, aqueles que precisam, como nós fomos ajudados. Então, os santuários não foram removidos. Então, você consegue ver que ele fez tudo que era bom, agradável aos olhos do Senhor, contudo. Então, se tem um contudo aqui, é uma reprovação. Contudo, os santuários locais não foram removidos e o povo continuava a oferecer sacrifício a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com uma lepra. A palavra hebraica era utilizada para designar vários tipos de doença na pele, não somente lepra. Isso aqui a gente já falou em Êxodo, se não me engano, ou foi Levítico, ou Deuteronômio, não me lembro onde nós falamos sobre isso, que naquela época falaram, acho que foi Êxodo, com a irmã de Moisés. Eu acho que foi nessa hora que nós estávamos falando sobre essa parte específica, né? Miriam, porque a lepra ela era doenças de pele, qualquer doença de pele, né? Hoje nós temos algo específico chamado lepra, mas antes era qualquer doença de pele. Então o Senhor feriu o rei com essa lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Uma coisa como é que diz? Que eu queria falar, né? Deus, ele chama a nossa atenção em diversas formas, mas se tem uma que ele nos faz humilde, é a nossa saúde. Você pode ver aí tanta coisa na nossa vida. Você pode ver tanta coisa acontecendo. Você pode ver o mundo, tudo que você imaginar, mas se tem uma coisa que Deus nos faz humilde mesmo, que é quando a gente imagina que não tem o que fazer, que a gente depende realmente só dele, né? Dele capacitar médicos, dele escolher os melhores médicos, dele te abençoar na recuperação, porque só ele pode te dar vida e tirar a sua vida. Não pode fazer isso de forma correta, vinda dele. Tem coisas que obviamente não são dele, e tentam imitar ele da mesma forma de fica a vida de outras formas, que não vem de Deus. Isso, obviamente, não é de Deus. Então, se tem um lugar na nossa vida específico que Deus nos humilha, no sentido não de nos fazer humilhados, mas de nos fazermos nos humilhar perante a Ele, né? Nos sermos humildes perante a Ele, é na nossa saúde. Você pode ver e reparar que o momento em que a gente tem uma necessidade de um milagre, por exemplo, a gente ora, tá tudo bem. Quando a gente está fazendo oração para a nossa vida, a gente ora, tudo bem. Oração para o casamento, a gente ora, tá tudo bem. Oração pelo trabalho, ora, tudo bem. Agora, colocou a gente doente, fique um ser humano doente para a gente ver o quanto nós ficamos humildes perante a Deus.
quanto nós dizemos, Senhor, obrigado, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, me salva, Senhor, muda os resultados dos exames. Senhor, se tem algo que nós ficamos humildes na vida, que não importa dinheiro, não importa classe social, não importa raça, não importa nacionalidade, não importa nada. Se tem uma coisa que somos todos iguais, é quando estamos na situação de saúde por algum motivo, e ali nós somos humilhados perante o Senhor, né? Então, com ele foi a mesma coisa. Ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor, mas o Senhor o feriu com lepra até o dia da sua morte. E durante todo esse tempo, ele morou em uma casa separada, ou uma casa onde estava desobrigado das suas responsabilidades. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e tudo o que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, sucedeu como rei. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel e Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer, idolatria. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias constam nos registros históricos dos reis de Israel. Assim, se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú, lá por volta do capítulo 10, se não me engano, que nós lemos. Os seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Então, essa é a 4ª geração. Capítulo 10, 30. Aqui, ó, 10, 30. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então, Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, de Salum e a conspiração que liderou consta nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos os que estavam na cidade e nos seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Atacou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Este rei, ele reinou por 10 anos, tá? E ele foi conhecido pela sua crueldade. E a gente está vendo a crueldade que esse ser humano fez. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então, Pul, ou também chamado de Tiglat-Pileser III, rei da Assíria. Quando a gente vê Assíria e Síria, são 2 lugares diferentes, são 2 coisas diferentes, ok? Invadiu o país e Menahem lhe deu 1.000 talentos, ou 34 toneladas de prata, para obter o seu apoio e manter-se no trono. Vocês estão vendo que isso aqui é política? A política que acontece até hoje. Bem pertinho das eleições, a gente sempre vê umas coisas assim, ó, um partindo para o outro lado, o outro partindo para o outro lado, e muda aqui, muda ali, vai escalando, escalando, escalando. É assim que funciona desde sempre. A palavra de Deus, ela mostra um modo operandi do ser humano, da vida humana, né? E Deus, obviamente, como ele não é imprevisível, a gente consegue saber a forma com que Deus age perante o seu caráter, perante tudo que ele já mostra para nós, inclusive, obviamente, né, a sua consistência. Deus é constante nas coisas, né?
Então, Menahem cobrou esta quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 50 siclos, ou cerca de 535 gramas, de prata no pagamento ao rei da Assíria. Assim, ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou por 2 anos. Pecarias fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Um dos seus oficiais, Pé, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, e assassinou Pecaías, e também Argobe e Arié, na cidade do Palácio Real, em Samaria. Assim, Peca matou Pecaías e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria por 20 anos. E reinou 20 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca... Vocês estão vendo uma coisa aqui que eu quero compartilhar? Vocês estão vendo que passa gerações, passa gerações, passa gerações, e tudo que eles fazem de idolatria vira tradição. Então, você está vendo que nós também aqui hoje em dia, como a gente está falando, nada mudou na palavra de Deus, nada mudou em quesito ser humano, nada mudou no sentido poder, a fome pelo poder, a crueldade, nada mudou. Como nós estamos conseguindo ver isso aqui virou tradição. Então, se uma pessoa nasce no reinado de Peca, digamos assim, e diz, não, eu não vou largar o que eu sei que é tradição, que existe por anos, desde de Jeú, que seja, digamos Jeú. Desde Jeú existe fazer isso. Desde Jeú existe. Vocês estão vendo que isso não tem a ver com fé, e sim com desobediência. Então, independente de quantos anos qualquer outro ensinamento religioso, qualquer outra crença, independente de quantos anos reina no poder, independente de quantos anos foi escrito, independente de quantos anos foi apresentado ao mundo, independente, vocês conseguem ver que a palavra de Deus nos mostra como é fácil sermos levados pelo que é errado, logo desobedecer a Deus? Porque desde que nós estamos começando a ler a palavra de Deus, nós poderíamos hoje entender que há religiões que fazem a mesma coisa. Mesma coisa que Jeroboão fez, filho de Nebate. Mesma coisa que Peca fez. Mesma coisa que todos esses que a gente está lendo aqui fez. E nada mudou. Nada mudará. Então, cuidado, porque às vezes nós somos ensinados algo que não, mas é desde sempre. Não, mas eu fui criado assim, eu fui criada assim, eu fui ensinado dessa forma. E você precisa entender que no seu dia de vida hoje, você foi colocado hoje para aprender o hoje, para ensinar o hoje, para ter contato com Deus hoje. Não tem a ver com você seguir uma tradição, tem a ver com você saber a verdade, tem a ver com que você tem a ver com você abrir a palavra de Deus, que é atemporal, que estava lá atrás na tradição, que está lá na frente no futuro, que está no presente nesse momento, te ensinando. Então, cuidado com as narrativas, porque muitas pessoas, mas desde mil e tantos, desde tanto, olha o que a palavra de Deus está mostrando, escrita mais de 2000 anos atrás, e até hoje a gente vê a desobediência por idolatria, até hoje. E todas as vezes que a idolatria está ligada
com algum rei, que a idolatria está ligada com alguma pessoa na palavra de Deus, eles sempre conectam, eles sempre linkam com fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, decida, tenha a coragem, tenha a fé, tenha a obediência, a integridade de entender a palavra de Deus, a ponto de entender que não há tradição, que não há festas, que não há a cultura, que não há nada que possa estar à frente de Deus, que possa ter vindo primeiro que Deus, que possa estar acima de Deus, e não existe. Tem uma pessoa que falou comigo, tem uns 2 meses atrás, sei lá, queria me explicar algo da ciência. E eu sempre achei que a ciência, ela anda junto com Deus, o tempo inteiro. Deus é a ciência também. Ele criou tudo que você vê na ciência de hoje em dia, foi ele que criou. A ciência descobre uma estrela, foi Deus que criou. A ciência descobre, a astrologia descobre uma estrela. A ciência descobre cura para não sei o que, vindo da erva. Salmos fala. Salmos diz que a erva, ela é dada ao homem com poder. Está escrito em Salmos, eu vou achar os Salmos que é, eu vou dizer que Deus mostra que ele fez a erva para o uso do homem, é o que os Salmos diz. Então, essa pessoa estava me dizendo, não, eu sei, mas isso existe há mais de 5 bilhões de anos. Isso existe há mais de 2 milhões de anos. Isso veio antes de Cristo. Isso veio... E aí, a minha única pergunta para a pessoa foi, o que veio antes de Deus? E aí a pessoa não soube responder. E é isso que eu quero explicar a vocês. Nada veio antes de Deus. Tudo que o homem hoje em dia, abre aspas, está descobrindo, fecha aspas, nada veio primeiro que Deus. Inclusive enganar as pessoas, inclusive desviar as pessoas com estudo falso, com narrativas erradas, com briga de poder entre a ciência, que não pode estar próxima de Deus, que nega a Deus, que renega a existência de uma criação e de um Criador, né? E do outro lado tem Deus, que é tudo, que criou absolutamente tudo. Então, cuidado com essas narrativas, porque nada veio antes dele. Ele é o primeiro, ele veio antes. Ele veio antes do quê? De tudo. Nós não temos a capacidade cerebral de entender, por exemplo, de entender primeiro Gênesis, quando a gente está vendo no capítulo 1, por exemplo, eu vou abrir aqui na minha Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, ele fala assim, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio do quê? Do tempo, da vida, do quê? No princípio, o quê? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E tem pessoas que diz que não, 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 não. Deus já tinha criado, a terra já existia, ela era vazia, ela era isso, ela era X, Y, Z, e esquece que o versículo 2 diz: era a terra sem forma e vazia. Esquece do versículo 1, Deus criou a terra. Eu vi um desses estudiosos, teólogos, tudo mais na internet, eu vi um vídeo dele explicando que a Terra pode ter bilhões de anos, etc, etc, porque Deus não criou especificamente a Terra em Gênesis. E ele falou, a Terra não foi criada em Gênesis, está lá, está escrito lá, era a Terra. Então a Terra já era, antes de Gênesis. Aí eu, agora, literalmente agora, nesse minuto que a gente está lendo, eu agora tendo a resposta de Deus aqui, porque na hora que eu ouvi, eu falei, faz sentido ele pensar que a Terra já estava ali, então ela já estava no sistema. Eu tentando entender o que ele estava falando. Ah, pode ser, porque está escrito que a Terra era. Aí Deus me faz abrir aqui agora a Bíblia no princípio, que eu nem imaginei de abrir. Eu não fiquei convencida pelo que ele falou, também não levei aquilo como verdade, porque quando eu vejo pessoas ensinando assim, na internet, eu sempre falo para vocês, pode ser tudo verdade, mas você esteja na convicção da palavra de Deus. Então você vai lá, você mesmo, com seus próprios olhos, você abre a Bíblia, você lê, estude aí e fala, então é verdade, né?
Então, eu não vejo nada na internet e digo, uau, me ensinaram. Primeiro eu abro o que estiver escrito na palavra de Deus. Se bater com o que a pessoa está dizendo, literalmente, de capa a capa da Bíblia, aí faz sentido a pessoa estar ali pregando algo que é verdade. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, bom, pode fazer sentido. Se ele está dizendo que era a terra, e eu lembrava do versículo 2, era a terra, tá certo. Aí Deus me mostra agora. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Então, ele criou a terra. E a terra era vazia, né? Então, tudo veio depois do princípio. Porque se a terra não tinha absolutamente nada, ela era vazia e sem forma, e Deus criou, tudo que está dentro do planeta Terra veio depois de Deus. Veio depois e a gente tem acesso histórico disso na palavra de Deus, na Bíblia. Então, não acreditem, não caiam nessas coisas de, mas sempre foi assim. Eu fui ensinado desse jeito. A tradição diz que é assim, mas é só uma festa tradicional, é só uma coisa cultural. Não caiam, porque tudo foi criado pelo homem. A cultura foi criada pelo homem, a forma de viver foi criada pelo homem, como é que diz? A tradução, a interpretação, não tradução, desculpa, a interpretação da palavra de Deus foi criada também pelo homem, aqui não é pelo Espírito Santo. Tradições, todas as coisas são criadas pelo homem. Essas coisas que eu digo, né? Então, tenham a palavra de Deus como a enciclopédia da sua vida, como livro de regras. Você já ouviu alguma vez na sua vida a pessoa dizendo, "Ah, a vida não tem um livro de regras. Infelizmente, a vida não veio com um manual de instrução. Veio sim, e ela se chama Bíblia Sagrada. Esse é o manual de instrução da vida. Então, cuidado com isso, porque é uma coisa que não tinha nada a ver a gente falar agora, e Deus está colocando no meu coração de falar. Olha quantas gerações de Azarias, Peca, Remalias, Samaria, no lugar, né? Lugar chamado Samaria, Jeroboão, Nebate, quantas décadas se passaram, quantas gerações se passaram, e eles continuam fazendo o que é o errado. Então, não caia nessa história do que é o correto, porque é antigo, porque nada é mais antigo que Deus. Ok? Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, incluindo toda a terra de Naphtali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e ele o atacou e o assassinou, tornando-se rei em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Quantos presidentes da República a gente não vê sendo assassinado ou sendo atentado, tendo atentado de assassinato e tudo mais, né? No mundo inteiro. Nada mudou, nada mudou. O poder, ele causa isso, mas o poder sem Deus, né? O poder com Deus não causa isso. O poder sem Deus causa isso, porque é tanta raiva, é tanto ódio, é tanta ganância pelo poder que o diabo tem, que é isso que acontece. E a gente não pode falar que é de Deus uma pessoa, né? Porque você pode estar perguntando, tá, mas está dizendo então que aquele que tem o poder e que é do diabo. Não, faça você as suas próprias conclusões. Só estou dizendo que Deus, por exemplo, né? Ele não faria algo desse tipo. Ah, mas Deus manda matar, tá? Deus manda fazer isso, Deus manda. Exatamente, ele manda fazer isso. Sim, ela tem uma diferença. A Bíblia nos relata que ele põe no poder aquele que ele quer. Então, quando a gente vê uma pessoa sendo ou assassinada ou tentada de alguma forma, não pode ser Deus, porque quando for de Deus, né, a pessoa não vai estar no poder. A pessoa não vai. Agora, quando for de Deus, mesmo que tentem, não vão conseguir. Porque ninguém consegue, ser acima da vontade de Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, o Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Uzias, seu pai. Contudo, santuários locais não foram removidos.
O povo continuava a oferecer sacrifícios, que hoje é conhecido como orações, e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos no reinado de Jotão e tudo que ele realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei de Arã e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E o seu pai, e Acaz, o seu filho, sucedeu como rei. Então, agora a gente vai entrar no reinado de Acaz, filho de Jotão. Ah, e olha o que que vai acontecer, tá? Olha o que que a tradição vai fazer. Olha o que que vai. E é engraçado, porque a gente sabe que é o Espírito Santo nos levando nessa live, nos conduzindo nessa live. Do nada, do nada de Deus, a gente para num versículo e fala sobre uma coisa que não tinha nada a ver em relação. A gente está falando sobre tradição. Mas agora a gente vai ver uma das coisas que a Cas faz que é tão abominável, que inclusive responde àquele comentário que foi feito no nosso canal ontem e que eu falei com vocês, né? Vocês vão ver que porque Deus fala como é abominável aos olhos dele. Então, vai contra o que aquela pessoa pensava e eu espero que a verdade chegue àquela pessoa e que Deus abençoe aquela pessoa a conhecer a verdade, que não tem nada melhor do que ser liberto por ela, né? Então, vamos lá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor, seu Deus. Andou nos caminhos dos reis de Israel, dos homens, e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Isso aqui vai exatamente com o que nós estamos falando agora. Imitando as práticas detestáveis das nações. Então, não é porque fulano fez, porque reinado XYZ fez, porque isso e aquilo fez, que você tem que fazer. Leia a palavra sagrada de Deus e não imite. Ah, mas minha família faz. Ah, mas meus amigos fazem. Ah, mas isso acontece desde sempre na minha família. Ah, mas é uma tradição familiar. Ah, mas você preste atenção no seu relacionamento com Jesus, seu relacionamento com Deus, sua obediência com Deus. Você não deve nada a ser humano algum. Primeiramente, você deve a Deus. Depois, as nossas responsabilidades, obviamente, como cidadão e como filho de Deus também nessa terra, né? Então, imitando as práticas detestáveis. Quantas pessoas, quantas religiões, quantas doutrinas, quantas coisas imitam algo do passado, diz a tradição, acontece há vários anos. E naquela época, os amonitas, né, que são as outras nações detestáveis do Senhor, os amonitas faziam isso. Eles queimavam as crianças, né? O seu filho em sacrifício, por exemplo, o que ele fez. Queimar, jogar no fogo como um sacrifício. Olha que loucura pensar nisso. E eles só fizeram isso imitando. Está escrito, só o que estou falando. Imitando as práticas das nações. É assim, se todo mundo faz, vou fazer também. Isso é imitar. Se todo mundo acredita naquilo e dá certo, e todo mundo vem falar na minha cabeça, eu vou também. Vocês conseguem ver a seriedade disso? A Bíblia Sagrada ela é preto no branco. Isso aqui que eu estou falando não sou eu que estou dizendo, está escrito. Imitando as práticas detestáveis. Então, significa das nações. Então, significa que outros povos vão querer te ensinar coisas que não pertencem à verdade. Quantas coisas vai ver? Ah, mas ensinamentos ancestrais da nação XYZ, do país XYZ. Cuidado. Cuidado com o que está por trás de cada coisa que você faz na sua vida. Cuidado, tem uma história para cada coisa que acontece na sua vida.
ou que é apresentado a você. Tem uma história por trás de festas pagãs, tem uma história por trás de tradições religiosas, tem uma história por trás, tem um começo, e ele não é romântico. Esse começo não é romântico. Você não vê em nenhum momento Deus dizendo que aceita por tempo, temporariamente, ou um romance, porque dá paz. Traz paz às pessoas, a paz da pessoa, tá tudo certo. Ah, deixa a pessoa mais calma. Ah, deixa a pessoa mais centrada. Ah, isso aqui deixa a pessoa mais conectada com a mãe natureza, com a terra, ou com qualquer outra coisa, qualquer outro entendimento que você tenha que não seja bíblico. Cuidado. Não foi criado especificamente por Deus. A Bíblia Sagrada não diz isso. Agora, quando você ver algo na Bíblia que nós usamos hoje, tudo certo. Mas se não está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não que estou dizendo. É a palavra de Deus. Você está imitando práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de de toda árvore frondosa. Então, Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém. Mas não conseguiram invadi-la. Naquela ocasião, Rezim, rei de Arã, recuperou Elate para Arã, expulsando os homens de Judá. Os edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Sou teu servo e teu vassalo, ou vassalo, não sei como ler essa palavra em português. Ou seja, filho, significa filho, especificamente. Okay? Vem salvar-me das mãos do rei de Arã e do rei de Israel, que estão me atacando. Acaz juntou a prata e o ouro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então, o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com um desenho para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme todas as instruções que o rei Acaz tinha enviado a Damasco e terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu junto ao altar o sangue das suas ofertas de comunhão. Ele tirou da frente do templo, ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze, que ficava diante do Senhor, e colocou no lado norte do novo altar. É isso que a gente não consegue entender. Você vê isso? E ele fez, veja bem, para agradar Tiglat-Pileser, Acaz manda construir esse altar em Jerusalém, o mesmo modelo que ele tinha visto em Damasco. E isso, gente, é uma degradação de fé. Isso é uma violação das instruções de Deus sobre o culto e o altar sagrado. Como ele mexe no altar de Deus para agradar uma outra pessoa? E é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus, ou nós fazemos alguma coisa que vai contra o que Deus quer para nós, para agradar uma pessoa? Quantas vezes deixamos de impor um limite importante na nossa vida? São limites que nos ajudam,
que deve prevalecer no nosso caráter, nos nossos princípios, e o ser humano para agradar um outro de faz. Então o rei Acaz deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal no fim. Então vocês estão vendo, ele está usando o mesmo tipo de oferta, a mesma coisa, porque eles lá faziam para Deus e faziam para o restante também, dos outros deuses, né? Então, a oferta de cereal do fim da tarde, assim como o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, além do holocausto, da oferta de cereal e da oferta derramada de todo o povo da terra. Você deverá aspergir junto ao altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu, porém, utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. O sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado. O rei tirou o rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz, todas as suas realizações constam nos registros históricos dos reis de Judá. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, sucedeu como rei. Ezequias parece um bom nome. A gente vai ver na próxima live. Se Deus quiser, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Um beijo, bom descanso a todos vocês e até amanhã.